Após dois resultados muito ruins na Série B, o Cruzeiro mostrou que precisa melhorar urgentemente. Roda a vinheta. Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês a deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E o Cruzeiro empatou com Confiança em 1-1, jogo por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e a sequência do Cruzeiro não é boa, né? Perdeu para a Chapecoense no Mineirão na última semana e empatou no Nordeste, na cidade de Aracaju, na Arena Batistão, contra o Confiança. A questão aqui não é apenas o resultado. O Cruzeiro não tem demonstrado absolutamente nada ao seu torcedor. Um jogo com padrão tático muito frágil. O Cruzeiro basicamente não consegue se impor diante de qualquer adversário. Aliás, durante toda a Série B até o momento, o Cruzeiro não jogou bem, para mim, em hora nenhuma. Um Cruzeiro que não consegue fazer as transições necessárias. Um Cruzeiro que pode ser até um pouco mais forte no seu sistema defensivo, mas ainda assim comete muitas falhas, e o que me preocupa é o discurso. O Cruzeiro, dentro da sua diretoria, dentro do seu comitê técnico, faz um discurso que não agrada o torcedor. E a gente analisa o contexto como um todo e vê que o Cruzeiro tem as suas dificuldades. E isso acontece por vários motivos. Dinheiro, é óbvio, esse é o primeiro, mas ainda assim o Cruzeiro tem a maior folha salarial da Série B. Esse time tinha que estar num nível superior, sim, em relação aos adversários. E eu vou citar o exemplo desses dois últimos jogos, contra a Chapecoense e contra o Confiança, porque a Chapecoense também foi uma equipe que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro e tem um time que está num padrão melhor que o Cruzeiro. Tanto que ganhou. E ganhou com até relativa facilidade. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais desse jogo, porque esse jogo explica muito bem o que foi o Cruzeiro, o que está sendo o Cruzeiro neste momento. E o Confiança é um time que vem da Série C, um time que basicamente vai brigar para não cair, e com todo o respeito que eu tenho pelo pessoal de Aracaju, se o Confiança permanecer na Série B será um milagre, porque é um time muito fraco. E nem assim o Cruzeiro conseguiu vencer. Contra a Chapecoense fez um gol de cara, a gente viu um gol do Anselmo Ramon, inclusive, a bola desviada, matando o goleiro Fábio, mas depois disso o Cruzeiro basicamente não criou. E ter a posse de bola não significa que você vá conseguir conduzir o seu time a mais possibilidades de gol. O Cruzeiro não tem criação no seu meio-campo. O Regis fica um pouco mais centralizado, mas ele não consegue dar essa dinâmica para o time porque o resto da equipe não ajuda. Ah, o problema é a lateral esquerda? O problema é a lateral esquerda, mas o Cruzeiro tem problema no ataque, tem problema também no companheiro de zaga do Kaká. Para mim, o Léo não tá jogando suficientemente bem para ser o titular, o Moreno tá jogando com o nome sim. Enquanto o Cruzeiro tiver essa situação em que você tem que manter o cara, ou o jogador, ou quem quer que seja, pelo feito histórico que ele fez ao longo da sua jornada no clube, o Cruzeiro está em apuros. O Cruzeiro é um time hoje que não tem um padrão. E aí a gente vê o diretor falando, o Cruzeiro está evoluindo, o Cruzeiro tem um padrão, não sei quantas vitórias seguidas. Gente, com todo o respeito que eu tenho também ao futebol do interior de Minas, cara, não dá para a gente colocar aqui vitórias em cima de clubes do interior como mérito de evolução. O Cruzeiro não evoluiu. Aliás, o Cruzeiro está no mesmo patamar de quando o Enderson Moreira pegou ele. Teve uma evolução em relação a Adilson Batista? Já não sei. Honestamente, eu já não sei. O Cruzeiro tá mal. O Cruzeiro é um time que não chama o seu torcedor. O Cruzeiro é uma equipe que não agrada aos olhos de ninguém. Aliás, mentira. Agrada aos olhos do técnico Enderson Moreira, disse que não é demérito nenhum empatar no Nordeste contra uma equipe que veio da Série C. Então eu devolvo a pergunta para vocês que estão vendo esse vídeo, eu devolvo a pergunta também para o Enderson Moreira. Então, o que é o demérito? Se o Cruzeiro não ganhou do Confiança, vai ganhar de quem?
Ah, o Campeonato Brasileiro da Série B é um campeonato longo, não adianta a gente sair na frente agora, porque lá na frente pode... Ô, gente, jogo é jogo, ponto é ponto. Se disparar melhor, até parece aqui que o cruzeirense não sabe como é que disputa Campeonato Brasileiro, pô. O Cruzeiro ganhou 3 campeonatos brasileiros de pontos corridos. Será mesmo que a Série B não pode ter o mesmo padrão? Isso é um absurdo. O Cruzeiro está com problemas financeiros, todo mundo sabe disso, mas tem obrigação sim de subir. O Cruzeiro jogando com esse futebolzinho que está jogando neste momento, não sobe, é time de meio de tabela. Inclusive eu retiro tudo do que eu disse antes. O Cruzeiro tem o melhor elenco sim, tem jogadores que podem definir sim, mas agora, jogar com nome não adianta e jogar com teimosia também não adianta. É um 4-2-3-1 muito fraco que o Anderson Moreira está fazendo no Cruzeiro. A marcação do meio-campo é frouxa. O Giovani não é jogador de Cruzeiro. Inclusive, os laterais do Cruzeiro são o espelho disso, né? Você vê o Giovani numa atuação medonha contra o Confiança e contra o Chapecoense, e você vê também o Cáceres fazendo um bom jogo. Aliás, o Cáceres, para mim, é o melhor jogador desse time atualmente. É difícil. O Cruzeiro precisa mostrar que tem toda a autoridade para vencer a Série B. E não tem esse papinho de falar, ah, não vou vencer a Série B para não estar na minha galeria, não. O torcedor tem que ser inteligente, tem que pensar a longo prazo. Tem que lembrar que, por exemplo, a Série B, o campeão da Série B já entra nas oitavas de final da Copa do Brasil na próxima temporada. Então tem que ganhar a Série B também. Tem que ganhar a Série B e tem que ganhar como sempre ganhou. Agora, jogando desse jeito, vai ser difícil. O Cruzeiro ainda tem o CRB pela Copa do Brasil, para mim é uma fava contada, muito difícil o Cruzeiro conseguir uma reviravolta jogando nesse nível que está jogando neste momento, então é melhor pensar única e exclusivamente na Série B, faz um futebol feijão com arroz, não precisa agradar a todos, não precisa agradar aos torcedores, pelo menos de maneira plástica, o nível do futebol, mas tem sim que ser um futebol competitivo. O Cruzeiro não está competindo da maneira que deveria. E isso é um problema. O Cruzeiro é grande demais para não conseguir se impor na Série B do Campeonato Brasileiro. Então é isso. Fala Cabido sempre às segundas e às quintas, às 11 da manhã. Até a próxima.